Como a própria canção fala, que na verdade a canção ela é inspirada nos versículos de Romanos, nem poderes, nem altura, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo, porque nele somos mais que vencedores. Amém? Tudo isso lá, queridos. Que a graça e a paz esteja com cada um de vocês, e sejam muito bem-vindos aos semeadores. Semeadores que costuma ser na capela do intercessor, mas hoje não dava, né? Semana passada também não deu. Amém por isso. Queridos, sejam muito bem-vindos. O Ministério dos Semeadores, ele nasceu para ser a continuidade do movimento concilista, né? Para trazer esse alimento espiritual, semanal, para aqueles que deixaram as suas leituras. Mas ao passar do tempo, esse propósito inicial, ele foi sendo modificado. Antigamente era somente para homens, depois criou as semeadoras, somente para as mulheres. Hoje é todo mundo junto e está aberto para todos, mesmo que não tenham feito concílio ainda. Porque se por acaso não fez, a gente já estimula que faça. A propósito, alguém não fez concílio? Não fez, meu irmão? Andrezinho, está na hora, viu? Está na hora de fazer o concílio. Quem não fez, aproveita e faça, porque é uma bênção. Diz que o tempo está dividido em antes e depois de Cristo, né? A C e DC, antes e depois de Cristo. A vida episcopal está dividida em antes do concílio e depois do concílio. Então vocês têm que fazer esse concílio, porque é uma bênção na vida da gente. Queridos, hoje com certeza nós vamos estar trazendo mais um alimento espiritual importante para nossas vidas. Um tema muito forte, um tema que precisa ser aprofundado, né? Aliás, tudo que envolve o reino de Deus precisa ser aprofundado. Inclusive, Deus colocou no meu coração que os semeadores, assim como o CETEC, assim como a EBD, os ministérios que trabalham com temas assim, voltados ao pedagógico, né? Que a gente tem essa missão de aprofundar. O Senhor não quer que ninguém fique no raso. Ele quer que a gente se aprofunde, né? Quem quer que a gente fique no raso é o inimigo de nossas vidas, né? Dizem que Satanás uma vez reuniu seus anjos para fazer um treinamento, né? Uma palestra lá, um enaco do inferno. Aí ele foi lá, juntou todo mundo e começou a explicar: não, vocês podem até deixar de ir para a igreja, deixem de ir para a igreja, não tem problema não, mas não deixem eles se aprofundarem na palavra, as coisas do reino. E aí os demônios perguntaram: mas por que, Satanás? Por quê? E como a gente vai fazer isso? Aí ele disse: é simples, roube o tempo deles e a atenção deles, aí eles não vão conseguir se aprofundar na palavra. E é isso que ele faz. Ele vive roubando a nossa atenção. A gente tem um inimigo dentro do bolso o tempo todo que rouba a nossa atenção, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse inimigo que está dentro do bolso da gente, porque ele fica o tempo todo tentando roubar a nossa atenção, quando a gente está ouvindo a palavra de Deus. E também o tempo. A gente precisa ter um tempo. Semana passada o pastor Marcos falou aqui sobre vida devocional. E a vida devocional, ela é composta de oração, vida de oração e estudo da palavra. Então a gente tem que estar realmente tendo tempo de oração, tempo para dedicar a Deus, tempo para estudo da palavra. E hoje é um tempo para isso. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês vieram para cá para receber essa palavra, para se aprofundar, porque ninguém quer estar com água no tornozelo, a gente quer estar imerso nas coisas do reino. Amém, querido? E hoje o nosso convidado é nosso querido pastor Rafa, o reitor do CETEC. Mas antes de chamar ele aqui, eu queria chamar o aniversariante de ontem, nosso capelão, pastor Lula. É cá, meu irmão, para fazer a abertura. Eita, Deus! Hoje ele fez aniversário ontem e hoje quem está fazendo aniversário é minha esposa aqui, linda. Vem cá também, vem. Os aniversariantes de ontem e de hoje,
duas pessoas que eu amo. Obviamente que eu amo mais, né? Mas são duas pessoas que eu amo muito. Minha esposa, lógico, ela é uma pessoa que eu tenho uma gratidão imensa, porque foi graças a ela que eu cheguei aqui. Se você quer salvar a vida de alguém, tire ela do mundo e traga para a igreja. E ela fez isso, ela salvou a mim. Então eu devo muito a ela. E meu pastor querido aqui que caminha comigo, conselheiro, nosso capelão, então uma bênção na vida do nosso ministério. E no final está todo mundo convidado. A gente invadiu o SEDEC, ali na entrada do SEDEC, a gente montou uma estrutura de bolo lá, viu, Rafa? Foi só hoje. Tem um bolinho lá que está todo mundo convidado no final. Mas eu vou passar para o pastor Lula, ele vai fazer a abertura e chamar a Rafa para começar. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus, igreja. Amém. Quem está feliz aí, faz assim. Ô, glória. A gente tem que estar feliz, né? O tempo todo. Porque Deus está dentro de nós. Ele habita aqui dentro. O Espírito Santo está dentro da nossa vida. E se Ele está dentro da nossa vida, nós podemos tudo nele. Né? Filipenses diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dentro de nós. Ele traz essa alegria para mim e para você, né? Ele produz essa alegria, mesmo que um dia não esteja propício para isso. Ele é suficiente para produzir essa alegria em mim e em você. Amém? Vamos chamar aqui agora meu pastor, meu reitor, Rafael. Ei, Rafinha. O tema de hoje é muito importante, né? A gente precisa abrir os nossos ouvidos, deixar a distração de lado, porque ele fala referente ao mundo espiritual. E tudo que acontece aqui é resultado de lá. A nossa vitória, o nosso sucesso, não estou falando financeiro também, mas não estou falando no geral, da nossa vida como um todo, depende do mundo espiritual. As coisas que a gente faz aqui tem impacto lá e volta para cá de novo para a nossa vida. Então isso é muito importante a gente, né, perceber todos os detalhes que ele vai falar aqui. Amém? Vamos orar por ele, vamos estender a mão para cá. Pai eterno, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, usa o teu servo, traz para ele o entendimento espiritual, derrama sobre ele a tua sabedoria, não a sabedoria dele mesmo própria, mas a sabedoria que está do teu Espírito Santo, que é com o Senhor, desde o princípio de tudo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, usa a boca do teu servo, ele está aqui disponível, Senhor, para ensinar. Senhor, usa a boca dos lábios dele, o coração dele, a mente dele, Senhor, para nos trazer essa mensagem riquíssima, Senhor, que nós possamos crescer, amadurecer espiritualmente através dessa mensagem. Que assim seja. Amém. Amém, amém. Bênção, bênção na nossa vida. Amém, queridos, boa noite. Eu saúdo a todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bom ver tanta gente aqui, tanta gente querida, outros rostos novos, mas gente que está caminhando aqui na comunidade, caminhando com o Senhor. Olha, são 8h10, eu tenho até que horas, Silvino? 9h10, então meia-noite. Então, até 1h, né? Até 9h10, aí a gente para um pouquinho para que a gente possa trabalhar com perguntas, tá certo? Então, é muito importante, é um tema tão vasto, um tema tão relevante, que uma noite só não dá para esgotar, mas ao mesmo tempo dá para a gente trabalhar algo de suma importância. E a gente guarda o final, né, até pertinho das 10 horas, para algumas perguntas. É preciso que fiquemos atentos a serem perguntas, tá? A gente guarda ali, 15 segundinhos para fazer uma pergunta, junta com outra pergunta e ter resposta. Aí a gente seguir. O tema que foi me confiado, me dado, é falar sobre forças espirituais, batalha espiritual. Sobre anjos, demônios, batalhas que nós, seres humanos, travamos com forças espirituais e que muitas vezes não entendemos. Esse é um tema tão importante, mas é um tema tão fartamente debatido,
que é preciso que certos debates aconteçam da melhor forma. Por quê? É muito mal debatido. Olha, esse assunto não é um assunto mais do cristianismo, é um assunto que envolve religião e espiritualidade, mas vai além disso, é um assunto que caiu na cultura pop, não é verdade? Quantos aqui não vêm falar mais de batalha espiritual e da existência de demônios e como lidamos com isso mais em filmes de Hollywood do que dentro da igreja? Algumas pessoas têm mais contato com essa realidade, porque aquele filme, aquela série, aquele livro abordou este tema. É verdade ou não é? Gente que nasceu vendo O Exorcista, milhões de filmes de exorcismo, de demônios, e livros, e histórias. Isso é tão presente na nossa cultura que até mesmo pessoas que não têm nenhuma relação com o cristianismo vão pensar sobre isso, porque caiu-se em banalidade. Acontece que a Bíblia fala dessa realidade. Acontece que nós vivenciamos essa realidade. Acontece que batalha espiritual acontece em uma dupla realidade que nós devemos perceber. Um aspecto que nós temos que entender, isso é base, alguns pontos basais eu vou falar aqui, é que quando Deus lá atrás, Ele criou o mundo, e a Bíblia inteira fala sobre isso, Deus criou o mundo visível e o mundo invisível. Deus criou aspectos da ordem de natureza e da ordem do natural, ou seja, aquilo que os nossos sentidos captam, os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem, a nossa mão toca, a nossa boca percebe o paladar, o nariz, o olfato. Lembra dos 5 sentidos da natureza, quando a gente está lá na escola, os 5 sentidos naturais, os 5 sentidos, não é? A gente entende que o mundo real é o mundo percebido por pelo menos um desses sentidos. Alguém que não enxerga sabe que esta mesa aqui existe porque ele toca. Alguém que não ouve sabe que tem alguém na sua frente, mesmo sem ouvir a sua voz, porque está vendo aquela pessoa. A gente sabe que o sabor existe porque nós percebemos o sabor. A química nos engana porque a gente bota um chachá de abacaxi na boca e tem tudo ali, menos o que? Abacaxi. Tem açúcar, tem goma, tem essência, tem acidulantes. Aí quem for da área de química aqui, dá uma aula a gente. Acidulantes tipo B, C e por aí vai, menos abacaxi. Nós acreditamos neste mundo. O mundo real para nós é o mundo que nós percebemos. Mas a Bíblia diz que Deus criou seres espirituais. E esses seres espirituais nós não vamos enxergar com esses olhos. Não vamos ouvir com esses ouvidos, não vamos tocar com esses receptores táteis, vamos perceber de outro modo. É assim a nossa relação com Deus, um Deus que não enxergamos, um Deus que é Espírito. O Espírito Santo, que é Espírito de Deus, nós nos relacionamos com Deus de forma espiritual. Nós ouvimos a Deus de uma forma diferente, não são com receptores auditivos, não é por conta da vibração do som que vocês estão ouvindo minha voz, mas percebemos com o nosso espírito, com os nossos sentimentos, com a nossa razão. Nós somos seres humanos e estamos vivendo num mundo real, que há o visível e o invisível. Que há aquilo que tocamos e enxergamos, e há aquilo que não tocamos, não enxergamos, mas é tão real quanto aquilo que a gente toca e enxerga. A Bíblia fala que Deus criou seres espirituais, e esses seres espirituais, eles são seres que não têm corpo, e são seres que têm espírito, ou seja, são dotados de vontade, de desejo, de sentimentos, têm ideia, raciocínio, e eles existem. E a Bíblia diz que nós temos uma natureza, nós seres humanos, uma natureza que é corpo, soma em grego, palavra soma, corpo, fisiologia, biologia. Nós temos uma alma, que são os nossos sentimentos,
A gente confunde muito. Os filmes nos fizeram acreditar que alma é a mesma coisa que espírito, quando é diferente. Sabe quando naqueles filmes de desenho animado a gente vê um fantasminha, olha a alma penada, não é assim que a gente diz? Aquilo não é a alma, aquilo seria o espírito. O que é alma para nós? Quem aqui da psicologia vai saber muito bem disso. A alma é psique. A alma são os nossos sentimentos, é a nossa razão, os nossos pensamentos, a nossa decisão, o nosso sentimento, as nossas emoções, o nosso ratio, razão, tudo isso é a nossa alma. Nós não enxergamos o pensamento, nós não enxergamos o sentimento, nós não enxergamos a tomada de decisão. Nós percebemos quando alguém vai tomar uma decisão e aquela decisão acontece. Eu decidi pisar no freio, eu piso no freio. O meu sentimento é de tristeza, eu vejo no semblante a tristeza, o choro. Eu ouço a voz da pessoa me dizendo, eu estou triste hoje, mas eu não enxergo a tristeza. Ou seja, os sentimentos e os pensamentos e as sensações nos são invisíveis. Nós sabemos que eles existem por conta de outras reações, por conta da manifestação visível, tangível que aquele sentimento existe. Você sabe que eu estou alegre, você não vê minha alegria, mas você vê o meu estado, você vê como eu estou, você vê o meu sorriso, você vê o meu entusiasmo, você vê minhas reações, e por aí vai. Você sabe que a pessoa está com saudade, não é porque você enxerga a saudade. Deixa eu botar aqui um termômetro para medir saudade. Não se mede saudade, não se mede alegria, não se mede tristeza, como se mede a febre, por exemplo, a temperatura. Não mede-se isso. Os nossos sentimentos nos são invisíveis, alma, psique. E nós temos nessa tríade um terceiro aspecto que é o nosso espírito. Nós somos seres espirituais. Nós temos o nosso espírito, pneuma em grego. O espírito é algo muito mais profundo. O espírito, ele está em nós, o nosso espírito. Eu tenho o meu espírito. Rafael é espírito. Rafael é alma. Tem sentimentos, tem razão. E Rafael é corpo. Nós, como seres humanos, temos essas três características. Esse espírito é algo muito mais profundo. É algo que nos relaciona com Deus ou nos relaciona com outros seres espirituais que podem existir. É o nosso espírito, é a nossa essência, puramente. É algo que vai além do mero pensamento, é algo que vai além da mera razão, é algo que vai além daquilo que nós temos em nós. É quando nós falamos do nosso coração, da nossa mente. Isso é razão, é emoção, mas é o espírito em nós. A Bíblia diz que nós temos essas três naturezas, e essas três naturezas, elas coexistem. Não é que nós somos um corpo que temos um espírito dentro dele com um sentimento, não. Essa tríade, ela coexiste em nós, a ponto de nós não dissociarmos uma da outra. Didaticamente, ou seja, para entender, a gente consegue dissociar corpo, alma e espírito. Mas funcionalmente, ou seja, na prática do funcionamento do ser humano, nós não conseguimos separar uma coisa da outra. Por exemplo, nós temos o nosso corpo. Se algo agride o nosso corpo, se nesse momento você sentir uma dor no seu corpo, isso vai influenciar as suas emoções, a ponto de você perder a paciência, a ponto de você se desconcentrar. Isso influencia. Ao longo do tempo, se você tem as suas emoções tolhidas, apertadas, isso pode trazer tristeza ao seu espírito, e você pode estar espiritualmente mais frágil. É por isso que na área da saúde existe aquela expressão chamada psicossomática. Já ouviram falar? Você tem uma úlcera e aí a tua médica assistente vai dizer assim, sabe o que é isso, fulano? Isso é emoção, são as emoções. Ou seja, as tuas emoções desestruturadas estão te levando a adoecer fisicamente. Você tem hipertensão, teu coração. Por quê? É físico o coração, você está taquicárdico. Mas isso é por conta das tuas emoções. A tua úlcera é por conta das tuas emoções. Pode ter essa causa, entre tantas outras, problemas respiratórios, na pele. Isso é ciência, isso
é medicina, isso existe. Do mesmo modo contrário, por conta de problemas físicos, algumas pessoas, alguns jovens, algumas crianças que têm alergias, algumas crianças que são tolhidas por conta de sua alergia a ter uma vida social, talvez até um filho de alguém, ou alguém aqui tenha sido uma criança dessa, acaba desenvolvendo uma vida emocionalmente mais reclusa. Já perceberam isso? Aí ele tem muita alergia, sempre ficou sozinho. A mãe nunca deixava descer para brincar na rua. Dependendo da geração, eu ainda tive a alegria, né, de estar na geração que a gente brincava em rua, subia em árvore e coisa e tal. Não fique muito aqui, é protegido demais por conta de que daquela alergia, aquela tua alergia que é física, pode ter te levado a um estilo de vida que levou você a ser mais recluso, mais calado, mais introspectivo. Veja como uma coisa se relaciona com a outra. A medicina fala disso, mas isso vai além. Até o nosso espírito, ele pode ser tolhido por conta das nossas questões emocionais. Ou o contrário, o espírito renovado em Cristo Jesus pode nos trazer cura para o nosso corpo. Aleluia. E para a nossa alma. O assunto hoje não vai ser cura, mas eu tive que dar essa pincelada. A cura, sim. Muitas vezes você não consegue perdoar alguém. Por que você não consegue perdoar seu pai, sua mãe? Porque a tua razão e as tuas emoções têm tanta amargura de alguém que você nutre ódio, inveja. Você nutre tanto isso que isso pode adoecer o teu corpo. Aí a Bíblia diz assim: não nutra rancor, amargura nem ódio de alguém. Por que você destruiria seu próprio corpo? Está lá, no Salmo. Séculos mais para frente a medicina acha que descobriu isso. A Bíblia já fala disso. Por que você vai destruir seu corpo com essa amargura guardada dentro de você? Por que você vai destruir seu corpo com essa falta de perdão guardada aqui? Essa vontade de matar o outro? Você está se matando. Aí quando a gente se converte, e essa área da nossa vida vai nessa conversão, a gente tem liberdade do Espírito. E o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo em nós, renovando o nosso espírito, isso muda as nossas emoções, isso pode trazer saúde para nosso corpo, para os nossos ossos. Então, amados, espírito, alma e corpo estão juntos. É nesse âmbito que há uma batalha espiritual em nós. Nós temos dois tipos de batalhas espirituais. Anote aí. Um tipo de batalha espiritual, sabe qual é? Ela não tem nada a ver diretamente com o diabo. Eu vou lhe frustrar logo de cara. O primeiro nível de batalha espiritual que nós temos, a primeira força espiritual que a gente vai combater é com a gente mesmo. Isso é um tipo de batalha espiritual. Eu versus eu versus minha natureza pecaminosa. Eu digo que isso não tem a ver diretamente com o diabo, porque sou eu versus eu, mas tem a ver com o diabo, sim, o mal, porque nós só temos essa dupla natureza, essa natureza imperfeita, porque existe o pecado, e só existe o pecado porque existe o diabo. Mas perceba que essa luta é de você contra você mesmo. É da sua natureza de ser humano salvo, que encontrou Jesus Cristo, que teve o seu espírito renovado, com ainda a sua natureza pecaminosa que você tem. Porque o fato de nós termos nos convertido, o fato de nós termos a nossa mente renovada em Cristo, o fato de nós termos agora o Espírito Santo, não nos tirou de ter a natureza humana. Vocês percebem isso, gente? O fato de você ser convertida, o fato de você ser cheia do Espírito Santo de Deus, o fato de você estar plenamente aberto ao Espírito Santo na sua vida, isso não tirou de você a sua humanidade. Você ainda é imperfeito. E se você ainda é imperfeito, há áreas da sua vida que vão estar lutando contra você mesmo.
É nessa batalha espiritual da gente contra a gente mesmo que a gente luta contra os nossos desejos. Esse é um tipo de realidade. Eu vou voltar a ela, mas deixa eu só adiantar outro. Há um segundo tipo de batalha espiritual. E nesse tipo de batalha espiritual, nós não lutamos contra nós mesmos, mas nós lutamos contra forças espirituais externas a nós. Estão pegando a ideia aí? Nós lutamos contra forças espirituais externas a nós. E neste quadro, nesta situação, aí sim a gente pode entender que nós lutamos contra o nosso inimigo, contra demônios. A Bíblia diz que existem demônios. O que significa a palavra demônio? É um ser espiritual caído. É um anjo. A Bíblia fala que são anjos, seres espirituais que Deus criou, que caíram em sua moral, que caíram em seu caráter. E ali a gente tem Satanás e seus demônios. Demônios, daimon em grego significa isso: seres espirituais imundos, caídos. Imundos não por conta da lama, mas imundos em seu coração, em seu intento. O ser espiritual, ele não tem corpo como nós, mas o ser espiritual tem espírito e tem alma. É assim que a Bíblia ensina. O ser espiritual tem espírito por quê? Porque ele é espírito. E o ser espiritual, anjos e demônios, tem alma por quê? Porque eles têm vontade, têm desejo, têm sentimento. A Bíblia fala de anjo que tem pressa, anjo que traz bondade, anjo que tem ódio, anjo que tem ciúme, demônios que vivem assim. Eles têm desejos, têm sentimentos. Então, amados, nós temos dois grandes tipos de batalhas espirituais. Primeiro nível de batalha espiritual é a batalha que nós lutamos contra nós mesmos. É a batalha que nós travamos por conta dessa nossa dupla condição. Que condição é essa? Eu sou ser humano, eu sou salvo e tenho o Espírito Santo, eu enxergo uma nova realidade, mas eu ainda sou ser humano neste mundo e, portanto, estou sujeito às coisas deste mundo. A Bíblia fala que quando houver a glorificação, o que é glorificação? Quando Jesus vai voltar para nos levar, nós receberemos um novo corpo. Sabiam disso? É bom que a gente está misturando tudo, escatologia com um novo corpo. Nesse novo corpo, nós não teremos mais essa carcaça humana desse jeito. E nós, por que não sentiremos mais dor? Por que não sentiremos mais tristeza? Olha o que a Bíblia diz: por que não sentiremos mais mágoa, mais ódio? Porque nós teremos o nosso corpo e a nossa mente renovadas em Cristo Jesus para sempre. Mas isso só quando Jesus voltar. Até lá, essa mente velha e esse corpo velho vai ter que conviver com um espírito renovado que nós temos. Estão pegando a ideia mesmo, é? Corpo, alma e espírito. Jesus veio na sua vida, transformou a sua vida. Jesus transformou o seu espírito. E Ele transformou a sua mentalidade. Mas a sua natureza humana velha, tendente ao pecado, continua aqui e aí. Então esse primeiro nível de batalha espiritual, olha bem para mim, é você contra você. Tem uma piadinha antiga, muito antiga, escutava essa piada aqui quando a gente era adolescente, que diz assim: o diabo estava no meio fio, bichinho, chorando, acocorado no meio do fio da rua.
na sarjeta do pobrezinho. E o diabo chorava, chorava, chorava. E passou o anjo e fez assim: mas seu diabo, está aí chorando por quê? Quanta tristeza. Aí o diabo olhou para o anjo e disse assim: são esses cristãos. São esses cristãos. O que é que tem esses cristãos? Eles erram e tudo botam a culpa em mim. Todo mundo bota a culpa em mim. Essa piadinha, ela tem um grande fundo de verdade teológica. Sabe qual é? Tem a ver com a primeira batalha espiritual. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que esse sistema é controlado pelo inimigo. Ele é o dono, ou se acha o dono desse pedaço, porque o reino de Deus ainda não foi concluído. E nós temos essa natureza, embora salvos, redimidos e cheios do Espírito Santo, mas temos essa natureza. E sabe o que acontece? Porque essa piada ela tem sentido, porque o que o Espírito Santo faz na tua vida e o que Deus pode fazer na tua vida pode ser muito mais do que você pensa ou imagina, se você se abrir para o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia, o apóstolo Paulo diz que nós temos a nossa natureza carnal e a nossa natureza espiritual. Essa historinha que eu acabei de dizer a vocês, nós temos essa dualidade, porque ainda somos imperfeitos. E aquela tentação que você não aguenta e você cede, não é culpa do diabo não, é culpa tua. Aquela conversinha no WhatsApp que você está tendo com a mulher de outro cara, aquele mole que você está dando para aquele cara que é casado lá no trabalho, não é culpa do diabo não. O diabo fez o serviço há muito tempo, mas não é ele que está ali toda hora. Fala com ela, fala com ela. Sabe quem é que está ali toda hora? Fala com ela, fala com ela. É a sua natureza de cabra safado. É a minha natureza. É. Ah, é o diabo que está em cima de mim? Não. A gente vai chegar nesse nível, porque isso acontece também. Mas antes disso, é a minha natureza. Sabe por que eu falo mal de alguém? Sabe por que eu coloco uma pessoa contra a outra? Sabe por que dentro da igreja a gente fala muito mal um do outro? Fofoca. É a nossa vaidade. É o nosso orgulho. É a nossa vontade de ser melhor do que o outro. O diabo está de longe. Não na piadinha chorando triste. Ele está gargalhando de alegria. Mas ele está dizendo assim: para essa daí, para esse daí, eu não preciso mexer um pauzinho. Ela faz o trabalho dela só. Por quê? Porque ela está alimentando a carne dela. Ele está alimentando a carne dele. Ele está dando mole, ele está abrindo brecha. Ele está nutrindo esse sentimento. Amados, nós temos essa natureza. É a tendência natural do ser humano correr atrás de quê? De prazeres. É por isso que a gente adora comer. É natural. Eu não jantei ainda. E eu estou tentando fazer dieta. Mas se nesse aniversáriozinho tiver um bolinho, papai, eu vou olhar assim e vou comer o brigadeiro. Tem ou não? Amém? Tem. Ah, não devia e tal, eu vou. Nós queremos dormir. Nós queremos descansar demais. Nós queremos sentir prazer. É por isso que sexo, comida, nós queremos, faz parte da nossa natureza. A gente vai atrás de poder. A gente quer ser importante, a gente quer ser influente. A gente quer estar na frente do outro, a gente quer estar acima do outro. A gente quer a gente primeiro e depois o outro. Já pararam para pensar que o Evangelho é a contramão disso tudo? Sirva ao outro, Jesus diz. Vê a quebra de orgulho e de poder. Guarde-se em santidade.
Não se entregue completamente aos seus desejos, à concupiscência da carne. Lembra dessa expressão? A concupiscência da carne. Aquilo ali tem a ver com desejos da carne. Não é só na área sexual, não. É desejo de estar na frente, desejo de ser melhor, desejo de botar o outro para trás, desejo daquela alegriazinha que a gente sente quando aquela pessoa que é um desafeto da gente se dá mal. A gente abre o sorriso, se alegra. É ou não é? E baixinho diz assim: ei, meu dia miserável, mereceu. Aí a Bíblia diz assim: ore pelo seu inimigo, abençoe quem te persegue. Veja como o Evangelho vai na contramão dessa tendência da nossa natureza. Todo tempo, todo dia nós lutamos essa batalha espiritual. Todo santo dia, desde dentro de casa. Você acorda, olha para sua mulher, se vocês brigaram, se você não cuidar, vai vir rancor, vai vir amargura. Você quer, olha, está vendo que deu errado, ainda bem. A competitividade, a rivalidade, a luta, nós temos essa batalha. Essa é a primeira batalha que travamos. Nós contra nós mesmos. A nossa natureza espiritual versus a nossa própria natureza carnal. Aí vem o apóstolo Paulo, e eu vou ler as escrituras para corroborar com isso. Ele diz assim na carta aos Romanos: não abra, não leia, só ouça, mas anota para você ler com mais cuidado em casa. Capítulo 7, Romanos capítulo 7, dos versos 14 ao 25. E diz assim, ouça bem, Paulo falando dele, mas abrindo seu coração para irmãos e irmãs da igreja de Roma, naquele tempo. E ele fala: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Jesus, não estou lendo, mas só fazendo diferença. Jesus salvou Paulo. Paulo era cheio do Espírito Santo, mas ele continuava carnal e cheio de pecado. É a nossa natureza. Nós só vamos nos ver livres do pecado no dia que Jesus voltar e tivermos novos corpos, uma nova vida. E aí ele continua: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Eu não sei o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Não faço o que prefiro, e sim eu faço o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu. Vê que loucura, Paulo filosofando aqui. Quem faz isso que eu não quero fazer, não sou eu. Se eu não faço o que eu quero fazer, não sou eu que estou fazendo. Porque ele diz: mas é o pecado que habita em mim que está fazendo. Não é Satanás, não. Eu não sou marionete de Satanás. Você não é um fantoche de Satanás. Jesus te livrou, como livrou Paulo. Aí ele continua: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Eu quero fazer o bem, mas não, porém, o efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero fazer, esse acabo fazendo. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. Ele repetiu a mesma coisa, que é para a gente decorar mesmo, um versículo embaixo do outro. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu, Rafael, eu, Paulo, eu, Joaquim, eu, André, eu, Ana, eu tenho prazer na lei de Deus, porque eu sou renovado, eu sou restaurado, sou crente, eu tenho prazer na lei de Deus, eu tenho prazer em obedecer a Deus. Mas, verso 23, eu vejo nos meus membros, a palavra aqui é na carne mesmo, eu vejo nos meus membros
outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem vai me livrar desta morte? Último verso. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Paulo fala aqui dessa nossa dupla natureza. O bem que eu quero fazer, eu não quero dar aquele fora dela. Eu não quero passar na cara dela quando for conversar aquilo da semana passada. Eu quero tratar ela bem. Aí você se encontra com uma pessoa, o que é que você faz? Se ela faz uma carinha para você, eu vou passar na cara dela, daquela miserável, aquilo que ela fez, não me aguento. Claro que tem um inimigo aqui, Rochinha, diz aquele desaforo. Claro que vai ter um inimigo aqui, Ana, fala, manda aquela mensagem, vai. Claro que o guampa, o cão está lá, vai, manda, diz aqui. Mas outro texto de Paulo, ele diz assim, essa guerra está em nós, e tem solução para essa guerra, essa primeiro tipo de batalha espiritual, sabe qual é? Alimenta o teu espírito. Aí Paulo, em outro texto, eu não vou ler por conta do nosso horário, ele diz, alimenta o teu espírito, louva, coloca louvor no dia a dia na tua vida, vai para a igreja toda semana, te orienta lá no pequeno grupo, ora, jejua, busca ter conversas edificantes com gente edificante na tua vida, deixa certas rodas de conversa, deixa certos grupinhos de zap, que é só sacanagem. Estou aqui com a palavra é essa, a gente está aqui no meio de adultos, minha gente, é ou não é? Deixa certas conversas, deixa certas companhias, deixa certas práticas, adota certas músicas na tua vida, adota certas conversas na tua vida, adota certas pessoas participando da tua vida que são amigos de Deus. Eu duvido se você não vai ter seu espírito fortalecido, e eu duvido se esse crente que ora, que jejua, que está nessa, na vida comunitária, a igreja com milhares de ministérios, para o camarada, para a mulher, está enfiado, está ali presente, eu duvido se você vai se render às investidas do inimigo ou ao teu próprio desejo. Muito pelo contrário. Sabe o que é que vai acontecer na tua vida? Como eu vi acontecer na minha de tanta gente, a gente vai olhar para a gente assim, mas cadê aquele desejo? Foi embora. Para quem é casado aqui, adultério é um negócio assim. Se encantar com alguém, se levar, é um negócio assim. E todo casamento, todo ele vai ter crise, todo ele. E se o negócio vier no dia errado, ou melhor, no dia certo, na hora certa, com tudo errado na tua vida conjugal, é aí que vem a queda. Busca estar junto de Deus, busca fortalecer o teu espírito, busca fortalecer o teu espírito com tua esposa, com tua mulher, com teu marido, com tua família. Você vai ver gente que você estava apaixonado. Se você está tendo um caso, isso está vindo tanto na minha cabeça, minha gente, pode ser de Deus para alguém aqui, receba. Se você está tendo um caso de adultério com alguém, você não sabe como sair disso, é simples, deixe, mas seu coração ainda vai estar apaixonado por essa pessoa, talvez, porque as coisas não se desligam assim, consequências do pecado, mas deixe os encontros, alimenta o teu espírito, junto com o teu marido ou com tua mulher, alimenta o espírito, a vida comunitária espiritual, que você vai ver ao longo do tempo, depois de muita luta, perseverança, o verbo de Paulo, guerreando, a sua natureza está guerreando contra a sua própria natureza. Você vai ver que certos sentimentos e desejos vão estar sumindo da tua vida.
Há pessoas aqui que são exemplo disso. Tem gente aqui que poderia jogar, era viciado em jogo, não tem mais vontade disso. Tem gente aqui que tinha vícios profundos com álcool, com bebida, vai lutando, não pode estar junto e tal, mas daqui a pouco diz assim: eu venci isso, nem tenho mais vontade disso. Tem gente aqui que tinha ódio de alguém para matar e que guerreou contra essa natureza, deixando o Espírito Santo de Deus vencer essa guerra junto com você, e que consegue hoje olhar na frente da pessoa e dizer assim: mas eu gosto até de tu. Porque a gente começa devagar, a gente, irmã, diz assim: eu quero matar essa pessoa. Aí depois você deixa o Espírito Santo dizendo: pai, eu só quero dar umas tapas. Aí você vai deixando o Espírito Santo, você vai se alimentando e você vai ali, Deus e tal. Você diz assim: rapaz, eu só queria, não queria dar uma tapa não, mas eu queria que torcesse o pé, sozinho. Ou seja, você já não quer mais participar da dor do outro, mas se ele cair com o seu pé, eu vou ficar até contente. Só um pezinho de nada, né? Uma semaninha de botinha, volta ao normal, só para sentir uma dorzinha. Daqui a pouco você não quer mais que quebre o pé, você não quer que a pessoa seja feliz. Não, eu só não quero que seja feliz. Mas daqui a pouco você diz assim: eu quero até que seja feliz, mas longe de mim. Não quero ver, mais dentro. Daqui a pouco você diz assim: eu até estou vendo e não quero mais fazer nada disso. É aos pouquinhos. Até quando acontece um dia, isso às vezes acontece na família, lá nas tantas, se você deixar o Espírito Santo de Deus reinar sobre a tua vida, tu está sentado com a pessoa, comendo uma galinha de cabidela na mesma mesa que ela. Amém? Ah, mas a amizade não vai ser a mesma. Beleza, tranquilo. Mas não há ódio, não há vontade, não há desejo, as coisas vão mudando. Primeira batalha, queridos, é desse modo. Vivam essa batalha. Por que eu gastei mais tempo com isso, nesse pouco tempo aqui que nós temos? Porque essa batalha é do dia a dia. Essa batalha todos nós lutamos. A outra batalha nós travamos contra forças espirituais diretamente. Diretamente. Essa também é diária. E essa vem das formas mais ardilosas possíveis. A Bíblia diz que é não mais a nossa mente carnal versus o nosso espírito, como o texto que eu li. Essa nós versus nós, eu versus eu, minha natureza espiritual versus minha natureza carnal. Nunca mais se esqueçam disso, tá? Isso aqui é um pouquinho de aula de teologia já, mas é da vida, é da vida. A outra não, sou eu lutando contra um ser externo a mim, um ser que tem outra identidade, um demônio. E contra essas forças a Bíblia também diz. A Bíblia diz que a gente não deve chamar demônio nenhum para lutar. Muito pelo contrário, a Bíblia diz, começa dizendo assim, ó: resistam ao diabo e ele fugirá. Mas ao mesmo tempo a gente não corre dessa briga, a gente enfrenta as forças espirituais. E diferente da primeira batalha, que eu luto no meu campo da razão, da emoção e do espírito, os três, aqui eu luto espiritualmente contra essas forças das trevas. E não é pela minha força e pela minha autoridade, mas a Bíblia declara veementemente que apenas no nome de Jesus de Nazaré espíritos imundos são sujeitos. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você que está aqui tem no máximo 70, 80 anos de idade. Tem mais alguém aqui com mais de 80? Não. Isso não é nada. Ah, eu estou com 50 anos. Isso não é nada. Nada diante de quê? De seres milenares. Os demônios existem há milênios e milênios e milênios. Eles não têm corpo. Ah, mas eles não entram em lugares santos. Quem diz? Um demônio pode ver tudo o que está acontecendo aqui. Pode ver tudo que está acontecendo na sua casa. Isso foi criação da nossa cabeça. Criação de Hollywood, que faz uma rodinha de sal, né? Aquele filme. O ser espiritual não pode entrar nessa redoma. Quem disse?
Ah, o Espírito Santo, um demônio não pode entrar aqui nessa igreja, que essa igreja é santa. Que isso? A sua casa também é santa, você é santo, e se brincar ele vai oprimir a tua vida. Agora, nós temos 3 grandes campos de luta contra o diabo. E a gente luta contra o diabo no poder de Jesus de Nazaré. Essencialmente, em termos de natureza, o diabo é mais forte do que você. Saiba disso. O diabo vai ser mais inteligente do que você. Saiba disso. O diabo ele vai ser mais poderoso do que eu e você. Saiba disso. Mas o nome de Jesus Cristo é mais poderoso do que todo o inferno junto. Ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobra, as trevas são dissipadas e a luz, a salvação, a liberdade, a cura, o nome de Jesus de Nazaré. Mas o diabo não vai ter vez, uma força espiritual, um demônio não vai ter vez contra um santo ou uma santa de Deus. E é aí onde eu e você seremos mais fortes do que ele, por conta daquele que habita em mim e você, não por conta da natureza que nós temos. A glória, o mérito é de Jesus Cristo, é de Deus Pai e do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas embora tenhamos o Espírito de Deus, há 3 níveis de investidas dos demônios sobre a minha e a sua vida. Primeiro nível é o que nós chamamos de tentação. O segundo são as opressões. E o terceiro é a possessão. Mais superficialmente começa com tentação. As tentações são ações diretamente vindas do diabo contra nós. Por que esse é o mais superficial? Porque todos nós aqui neste tempo hoje, nós somos passíveis de tentação. Todo cristão é passível de tentação. Ora, Jesus Cristo, ele foi tentado? Por que eu e você não seremos? Mas o que é a tentação? Primeiro nível superficial de ação de uma força espiritual maligna contra a vida de um ser humano. Qual é o primeiro? O que é que a tentação faz? A tentação vai contra a nossa mente e as nossas emoções. O diabo não toca em você. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, lavada, remido pelo sangue do Cordeiro, você é habitação e templo do Espírito Santo de Deus. O diabo não vai tocar, ele não tem autoridade de tocar em você. Mas ele pode lançar contra você os dardos malignos dele. Não é assim que Paulo diz? E os dardos inflamados do inimigo vêm na nossa mente e nas nossas emoções. Desvia aquele dinheiro, ninguém vai ver. Tu mexe com tanto dinheiro. Se alguém mexer em poucos centavos, alguém vai notar? Não. Mas se você mexe com muito dinheiro, você pode mexer em alguns milhares e ninguém vai notar. Mexe, pega. Vai àquela conversa, acaba com esse negócio, faz aquilo outro. Tentações. E o diabo nos vai vencer emocionalmente e racionalmente. Ele planta ideias na nossa cabeça. A gente não vai ouvir como vocês estão ouvindo a minha voz. Lembra, são seres espirituais, mas nós somos envolvidos. Quando o diabo tentou Jesus Cristo, aproveitando aquilo que eu falei na igreja, o diabo usou o quê? A palavra de Deus, o Salmo 91. Alguém aqui que tem uma Bíblia na sala aberta em casa com o Salmo 91? Levanta a mão aí. Tem alguém? Não? Muitas pessoas usam, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É conhecido como Salmo de proteção. Há esse costume, né?
uma Bíblia aberta na sala, Salmo 91. Por quê? Porque o diabo não vai chegar aqui. Pois entenda que lá no deserto, o diabo estava com a Bíblia aberta no Salmo 91. Ou pior do que isso, ele sabia de cor e salteado o Salmo 91. E ele recitava o Salmo 91 para Jesus. Ora, a palavra não diz que podes transformar pedras em pães? Como Jesus com fome precisava. A tentação vem quando a gente tem necessidades. O diabo, ele se manifesta. O diabo não vai aparecer para você na hora da tentação como aquele capeta que os filmes que eu falei mostrou a gente, não. Lembra das antigas? Pluto. Tinha um Pluto diabinho e um Pluto anjinho, não era? Cada ouvidinho. Lembra desse desenho animado? Pica-pau, Mickey. Vai, pega isso. Não, anjinho vinha. Ele não vai vir daquele diabo, ele vem com ardis, ele vem com argumentos. O diabo conhece você. Você é um bebezinho para um ser milenar, inteligentíssimo, poderosíssimo, como um ser espiritual desse é. Ele sabe. Dentro de algumas religiões ele dança. Porque o espiritismo, alguns de vocês aqui talvez vieram do kardecismo, do espiritismo, da umbanda, do candomblé. Ah, mas era a voz de mamãe. Ah, mas aquele espírito só falou coisa que eu e mamãe sabia. E ele falou com a voz de Tininho. Tininho tinha 5 anos, quando partiu eu vi Tininho falando. Ele me chamou do mesmo apelidinho. É claro que ele sabe, não é Tininho não, é o diabo, é o demônio na tua vida, querendo entrar na tua vida. A Bíblia fala que o diabo se transforma até no anjo de luz para te ludibriar, para te enganar. Imagine ideias que vêm. Sai da igreja, rapaz. O templo do Espírito Santo é você. Aquela igreja só tem gente chata. Vê ali aquela confusão que teve no pessoal daquela reunião lá. Rapaz, sai desses semeadores. Não teve aquela confusão. Tem gente que é muito amostrada ali. Sai dali. Aquele é um bando de hipócrita. Você tem que ser uma pessoa muito mais autêntica. Você é cristão verdadeiro. Você não é tratar a igreja de gente hipócrita, não. Você está sozinho, você fica em casa, porque você é o templo do Espírito Santo. Liga aqui, quando der vontade, tu liga aqui o YouTube, vê uma pregação de quem tu gosta, vê se quando lê a Bíblia, você é cristão. Um cristão, um sal dentro do saleiro. Olha, isso não tem sentido. A Bíblia diz que você tem que ser sal no mundo. Fique no mundo. Pode ir para o carnaval está aí, vai para aquele bloco mesmo, vai, não tem nada não. Você é cristão, pode beber um negocinho, é de leve, tá? Aí a gente vai. A gente aqui no Nordeste, a gente vai comer naquela oia, não é assim que a gente fala? Em bom popular. A gente vai aqui, ó, aceitando aquela lorota. A gente vai dando margem. E quando vê, a gente se acaba. A gente se acaba. Sabe sapo como morre? Sabe dessa história? A turma mata sapo o quê? Abrir quente. Caranguejo. Eu adoro comer caranguejo. Como é que a gente mata caranguejo? Você enfia tudo. Ah não, mas eu quero matar sem sentir. Bota ali na aguinha morna. Um sapo, olha que gostosinho. Aguinha morninha. Aguinha morninha. A temperatura vai aumentando devagarzinho. Ah, vou dormir aqui um soninho. O furor, né? O furor, né? O furozinho, fumacinha, olha que gostoso. A rã, aquelas rãs grandes que a turma come. Daqui a pouco uma temperatura te mata, tu dormindo, você nem sabe o que aconteceu. Você já está sendo devorado pelo leão que ruge atrás de você querendo te devorar. É assim que a palavra diz. Tentação é o primeiro nível. Eu e vocês lutamos contra as tentações com as mesmas armas da primeira batalha que eu falei. Alimenta teu espírito, fortalece tua fé, lê a Bíblia, ora, jejua, boas conversas, confessa teus pecados com frequência para um pastor, desabafa situações difíceis, pede ajuda enquanto está no começo. Tem gente que chega aqui no gabinete, não é, pastor? E a gente vem para ajudar a vida quando a perna está amputada, necrosada. O membro está podre, necrosado, preto. Aí você diz assim, a perna não tem o que fazer não, só tem que amputar.
Quando tiver uma ferpa no teu dedo, procura ajuda. Quando começar a crise no teu casamento, quando começar uma tentação vindo na tua vida, quando você se vê fraco no comecinho da história, vai conversar com gente madura. Um líder da tua igreja madura, e pede ajuda. E começa uma trilha de desenvolver espiritualidade. Eu duvido que você não vai se sair vitorioso em nome de Jesus. Duvido. Mas as pessoas procuram quando o casamento está na pior, quando já está isso, e procura quando o pecado já está na goela, você está tomado pelo pecado, e a tentação já tomou conta de você. Eu quero ajuda. Deus age, tem jeito? Tem. Mas tem consequências, e sair de certas lamas é complicado. É um lamaçal. Se eu for puxar aqui o irmão porque ele está com lama no tornozelo, a gente sai rapidinho. 5 minutinhos de ducha, tira toda a lama dele. Agora, se ele vier gritar quando a lama estiver aqui, dá trabalho para puxar. E pega a corda, pega o carro, e reboca o menino, e bota não sei o que, tererê, tarará. E quem vai cuidar para não cair junto nessa lama? Meu amigo, tem gente que a lama está aqui, ele está com a mão levantada, a lama está no punho. O camarada não consegue nem mais falar. A gente tiver a mãozinha dele lá, vamos ajudar. E tem gente que nem ajuda pede, está se afundando por conta de tentações da vida. Tentações. Segundo nível, opressão. Já são 9:02. Não é? 21 minutos, irmão? O que é isso aí? 9 minutos, né? O que é opressão? O que é opressão? Opressão é um nível diferente. A opressão é quando o ser espiritual ele já toca tanto na minha mente como na minha alma, e pode até tocar no meu corpo com muita intensidade. A opressão, um cristão pode ser opresso? Pode. Mas um cristão, ele só vai ser opresso se ele estiver numa vida de carnalidade, ou se ele legitimou uma porta na vida dele para espíritos. A possessão, já passando para o terceiro, é quando o espírito maligno ele toma conta da pessoa, da mente da pessoa plenamente, a ponto da pessoa não perder a consciência. Não sei quem já viu aqui alguém possesso de fato. A pessoa não tem mais consciência, a pessoa não lembra o que aconteceu quando sai daquela situação. É quando corpo, alma e espírito plenamente são tomados por uma força maligna. A pessoa tem tudo isso tomado por uma força maligna. Um cristão genuíno, entenda, um cristão genuíno convertido, estar na igreja não significa ser cristão. Trabalhar no movimento da igreja não significa necessariamente. Vocês entendem isso, gente? Pessoa transformada genuinamente, ela não vai ser possessa. Ela pode ser opressa? Pode. Sabe uma característica de opressão? Aperreios muito fortes. Não é mais somente uma ideia que o inimigo joga na tua cabeça, mas às vezes você está tomado de angústia. Às vezes você está tomado de uma ansiedade sem tamanho. Às vezes você sente dor no corpo por conta da angústia e agonia que você está. E você diz assim: mas eu já sou salvo, eu sou cristão, porque eu estou assim. Isso é uma opressão que pode acontecer na sua vida. Sabe o que é que você tem que fazer? Parar e dizer assim: calma. Embora eu seja cristão, embora eu ame de fato o Senhor, embora o Espírito Santo esteja em mim, será que eu estou sendo muito carnal em alguma área? E às vezes a resposta é sim. Às vezes a resposta é sim. Você pode estar sendo tomada por muita vaidade, muito poder.
sede de poder, vaidade. E você é cristão. Desejo que alguém se dê mal, querendo aquele cargo, aquilo. E se você percebe que você não vai conseguir aquilo, se você não está conseguindo galgar aquilo pode vir como uma avalanche em cima de você, de tristeza, de angústia. Percebe isso aí? Entenda uma coisa: a ansiedade, olha bem para mim para entender isso bem, está tarde, mas me ouve. A ansiedade e depressão na vida de alguém, porque aquilo pode ser uma questão de saúde e ponto final. Entendam: depressão, ansiedade exacerbada, melancolia demasiada que leva ao estado depressivo. Se alguém tem um psiquiatra, vai saber disso mais do que a gente. Isso pode acontecer com alguém porque você está com alguma química desregulada em você. Do mesmo modo que uma pessoa tem uma química desregulada no intestino e gera diarreia, do mesmo modo como alguém tem uma química desregulada nos ossos e gera osteoporose, há pessoas que têm uma química desregulada nos núcleos de base, em áreas do encéfalo, e isso gera melancolia profunda, depressão. Nem toda depressão vai ter origem espiritual, não. Escutem bem. É por isso que uma igreja sensata como a nossa diz assim: procure um psicólogo, procure um psiquiatra em certas situações, do mesmo modo que você vai procurar um oftalmologista, um cardiologista, do mesmo modo. Ah, mas eu vou tomar esse remédio psiquiátrico. Tu não toma um analgésico quando está com dor de cabeça? Tu não coloca um antisséptico quando se corta? Então por que tu não vai tomar essa medicação? Psiquiatria, psicologia não é coisa do inferno, não. Há situações assim que são de ordem natural, fisiológica, patológica, do âmbito da biologia, da fisiologia humana. Mas há certas depressões e ansiedades, há certas melancolias profundas que nós nutrimos, que são oriundas, sabe de quê? Do nosso apego excessivo às coisas deste mundo. E como a gente não alcança e não tem o dinheiro que quer, o carro que quer, a viagem que quer, a imagem que quer, o número de seguidores que quer, de curtidas que quer, e a gente se compara a outras pessoas, e a nossa autoestima vai caindo. Isso vai acontecendo por conta do mundo e do sistema do mundo que a gente vai botando dentro do nosso coração. E você pode ser um cristão de verdade, uma cristã de verdade, e estar suscetível a isso. É o inimigo na tua vida? É. Isso pode te levar à opressão? Pode. Há homens e mulheres cristãos que começam a desenvolver uma vida de pecado. A Bíblia diz que a gente pode pecar. Todos nós pecamos, mas nós não devemos habitar no pecado. Você pode olhar para alguém e desejar? Pode. Ai, não, isso não posso não. Vai achando que tu é esse super-homem para tu ver uma coisa? Pode, passa. Passou pela minha cabeça dizer aquele desaforo, passa. Mas eu vou lutar contra isso, não vou permitir que isso me vença. Eu lembro de Billy Graham, tem essa história de gabinete ter porta de vidro, abrindo. Billy Graham, quando começou suas campanhas, na turma de teologia a gente fala sobre isso, suas campanhas missionárias, e desenvolveu um ministério gigante. Billy Graham disse assim: olha, eu não quero, a gente tem que entrar um pacto aqui com os missionários aqui das cruzadas evangelísticas. A gente não pode, tem que cuidar muito de homens e mulheres
como estão. Tome cuidado. Tem que tomar cuidado com as questões financeiras, tem que ser transparência total. Billy Graham conta uma história que dizia assim: pastor, posso me encontrar com você? Billy Graham se encontrava em restaurantes, em alguns lugares assim, neutros com algumas pessoas. Aí uma mulher disse: a gente pode se encontrar num restaurante? Ele diz assim: olha, eu só me encontro na igreja. Ele dizia: não vou. Essa história de porta de gabinete pastoral ter vidro e uma portinha aberta é por conta disso. Eu só vou. Por quê? Billy dizia: eu tenho que entender que eu sou fraco e que eu luto contra isso todos os dias. Veja que coisa. Então a opressão, a gente lida, vence mais uma vez com essas questões, alimentando o nosso espírito, lutando contra o mundo, não deixando que os valores do mundo sejam presentes em nós, não deixando que as coisas deste mundo mudem os nossos valores. Está assim de gente na igreja que é cristão verdadeiro, não duvide não, é cristã verdadeira, mas que ainda guarda muitos valores do mundo dentro de si, e isso pode acabar nos levando a situações de opressão. A gente não pode. Jesus veio para te deixar livre, para que você tenha paz todo o tempo, para que você seja templo do Espírito Santo de Deus, e é assim que a gente vence essas lutas. Amém? Mas por conta da hora a gente fica por aqui, vamos abrir para algumas perguntas. São 9h12 aqui no meu. Como é que funciona aqui? Pessoa que tiver dúvida, levanta a mão, eu vou com o microfone até aí. Lembrando que são perguntas objetivas e diretas, não é para dar um rolho, é somente para perguntar ao pastor, amém? Ô Rafa, tudo bem? Amém. Como se confunde um membro da igreja com a igreja e se afasta da igreja? É uma batalha? Quando se confunde, se uma pessoa da igreja, um pastor, aí se decepciona com ele, aí se afasta da igreja por causa de uma pessoa da igreja, ele mistura igreja, instituição com homem. Veja, com certeza é batalha. Há pessoas que querem se afastar da igreja. Somos uma comunidade de pessoas com sentimentos. Alguém que sai da igreja por conta de um desentendimento com alguém. Isso pode ter a mão do inimigo? Pode. Isso pode ter muito orgulho entre essas pessoas? Pode. Perdoar não é fácil. Colocar o orgulho no chão não é fácil. Pedir perdão não é fácil. Isso tudo pode acontecer. Essa pessoa pode sair por conta de situações assim e ir para uma outra comunidade e ter uma vida sincera de Deus? Pode sim. Então, nem todo mundo que sai de uma igreja para outra, gente, é por conta de situações de briga, de como está o coração, são por tantos motivos. Mas quando nós nos desentendemos com alguém, claro que aquilo ali deixa alguma ferida. É importante que seja tratado. Como eu falei aqui, é importante dizer isso. A amizade não é mais a mesma. Acontece. Em nenhum momento a Bíblia diz que a amizade tem que ser a mesma em certas situações. Isso é um outro assunto, muito importante. Mas diz que essa relação não tem que ter ódio, eu tenho que ter amor. Amor. Eu posso olhar no olho de uma pessoa e dizer assim: eu te perdoo, eu te amo em Cristo, não estou mais magoado com aquilo. Mas a própria dinâmica da vida vai fazer com que aquelas duas pessoas não se vejam sempre de amizade muda. Não é verdade? Então, a gente percebe certas naturalidades. Agora, se essa saída da igreja, deixar de falar é porque ainda há ódio, há rancor, há amargura, isso tem o dedo do inimigo e do nosso orgulho. Isso precisaria ser tratado. Aqui depois seria. Rafa, eu queria que tu pudesse explicar um pouquinho qual é o impacto que o pecado tem no nosso espírito e é capaz de gerar portais para poder estarmos sob a influência aí de inimigos. Boa, isso aí é uma continuação depois. Todo pecado
pecado legitima a ação do inimigo na nossa vida. Se a gente segue muitas tentações, a gente passa a viver uma vida mundana, mesmo sendo cristão. E a nossa fé, o nosso espírito vai definhando. E a gente vai sendo cada vez mais tomado pelos ardis do inimigo para longe. Isso pode muito acontecer. E vem a opressão sobre a nossa vida. Então, a gente não pode brincar com o pecado. A gente brinca muito com o pecado. O pecado é aquela linha vermelha ali. Eu digo assim, se eu vou chegar até aqui e volto. Vou chegar mais pertinho e volto. Vou chegar aqui na beirinha, mas não passo não. Vou passar um pouquinho só. Nada vai me acontecer. Sabe menino pequeno brincando? Eu vou andar mais uns passinhos. Está vendo que não vai acontecer nada? Já voltei. Eu vou mais um pouquinho. Eu lembro quando meu pai deixou eu dirigir sozinho, 13 anos de idade, dirigia no colo, depois dirigia do lado, ele do lado, eu aqui, até quando foi, agora dirija só, meu filho. Papai tinha um Chevette antigo, Chevette 86, azulzinho. Aí lá na praia, papai dizia, vai até aquela esquina e volta. E eu dizia, rapaz, eu voltei aqui e voltei. Eu entendi bem. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou até a outra esquina e volto. Papai não me vê mais. Até que chegou o dia que eu fiz assim, eu vou até a beira-mar, lá em Itamaracá, e volto. Papai não vai, tem alguma coisa ligada aí. Papai, você não crê, meu amigo, tá tudo certo. Aí em frente. Papai não tá vendo. Até o dia que eu fui nessa, um pouquinho e vai, papai não sabia, uns metrinhos a mais e voltava, papai, voltei. E beleza, vai mais um e volta. Até o dia que eu fui até a beira-mar, quando ele não tinha me autorizado, e o Chevetoso, 86, atolou, e eu sozinho, meninote, vendo o que é que eu faço. Daqui a um tempo, quem é que vinha atrás de mim? E naquela época o bicho era bruto, hoje é convertidíssimo, homem de Deus. Meu amigo, eu dormi quente naquele dia. A gente vai achando que a gente fica impune. A gente vai brincando com o pecado. É só uma conversinha, é só um dinheirinho, é só uma besteirinha. Quando vê, a gente está atolado e a gente está na mão do inimigo. Então não é para brincar com o pecado. A gente tem que cuidar muito bem. Claro, talvez aqui tenha algumas pessoas atoladas, que nunca é tarde para você clamar por socorro do céu e de gente aqui, pastores, sobretudo, para lhe ajudar. E você vai ter salvação em nome de Jesus, porque Deus é bom. Agora, não brinquemos com o pecado, não brinquemos com o inimigo. A batalha é grande a diária. Aqui, aqui, irmão, assim, como discernir o maligno e também como repreender e depois uma retaliação dele, como fazer assim? Olhe, é muito assunto para pouco tempo. É verdade. Mas a Bíblia fala, a gente pode discernir. Primeiro, há um discernimento natural em todo cristão. Olha para mim, isso é bem sutil. Todo homem, toda mulher, nascida de novo, tem o Espírito Santo de Deus. Se nós alimentarmos o Espírito Santo em nós, a gente vai ouvir o Espírito Santo. A gente vai perceber o Espírito Santo. Nós somos santos e santas de Deus. E quando você começar a fazer alguma coisinha errada, ou até pensar no entendimento bem humano, a gente vai dizer assim, tem um negocinho na minha cabeça que é para eu não fazer. Mas isso é o Espírito Santo, esse negocinho, te orientando. Todos nós temos isso, todos, sem exceção. É só deixar o Espírito Santo reinar na nossa vida e alimentar. Agora, tem algumas pessoas que vai ter o dom de discernimento de espíritos. É um plus. É discernir espiritualmente situações e discernir os espíritos. Às vezes pode vir alguém achando que está vindo em nome de Deus. Eu já vi pessoas dizer assim, olha, você está com o espírito imundo.
Quando todo mundo diz assim, mas essa pessoa é de Deus, não é de Deus nada. Ah, ele foi comigo com profecia. Não é profecia não, é profetada. Isso não vem em nome de Deus não. Teu Deus é o orgulho. E aí você confronta essa pessoa e desmascara. Não é profeta de Deus não. Há pessoas que têm discernimento do Espírito. Então, alimentarmos, isso é dom de Deus. É o Espírito Santo que dá esse dom. Há pessoas que têm e há pessoas que não têm, mas todos nós temos o Espírito Santo, podemos discernir. É alimentar e saber ouvir essa voz. Às vezes o Espírito diz assim, não fala isso não, cala, não diz não isso, e você vai perceber, e você vai ver. Repreender o inimigo aí é um mais curto. Todo cristão, isso é importante ser dito, todo cristão tem autoridade de Jesus de repreender o inimigo. Todo cristão. Existem dons espirituais que, se fizerem parte da vida desse cristão, ele vai acabar tendo mais equipamentos e ferramentas espirituais de confrontar o inimigo. Mas todo cristão, lavado e remido pelo sangue de Jesus de Nazaré, ele tem autoridade, no nome de Jesus, de repreender o inimigo. Então, se você está numa situação de tentação, você repreende. Essa tentação aqui sai em nome de Jesus. Deus, eu sou teu, eu preciso orar mais, esteja repreendido esse pensamento que passa pela minha cabeça. Você pode falar com autoridade com teus lábios. Bota louvor na tua casa e fale e repreenda e declare a palavra. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Jesus é o meu Senhor, eu tenho o Espírito Santo. Declare, isso não é doidice não, filho. Isso não é loucura não. Mas é você com intrepidez, com ousadia, com fé, com convicção, declarar quem você é diante de Deus, com tua mente, com teu coração e com teus lábios. E se você achar que a força espiritual tem alguma coisa ali grande, você declara amarrando mesmo. Eu repreendo em nome de Jesus, saia daqui, saia da minha família, saia desta casa. Se tem algum demônio vendo o que aqui acontece, se tem algum demônio investindo contra os meus filhos, em nome de Jesus, ungindo sua casa. Então você pode lançar mão, deve lançar mão de falas, de convicções e de orações dessa natureza. Isso mexe na nossa mente, na nossa emoção e no nosso espírito. E isso repercute no mundo espiritual. Se você está lidando com uma pessoa possessa, você começa por aí. Você tem que repreender em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há muitas situações, isso aí é um assunto longo demais, que pode ser a parte 2, mas pode ser repreendido. Rafa, eu tenho algumas solicitações de perguntas, o tempo não vai dar. Não vai dar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar as perguntas e você tenta resumir para responder todas de uma vez. A tua pergunta? Mas se uma não dá para resumir, é um de Deus. Tem que botar o tema B aí, Rafa. Diga, irmão. Rafa, tendo em vista a influência da carne, qual o papel do livre-arbítrio na batalha espiritual? Segura aí, Queiroz. Já respondeu a sua, beleza? Minha irmã aqui. Rafa, eu queria saber a respeito dos principados, potestades, dominadores. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que são anjos bons, outros dizem que são sempre maus. Eu só queria uma pincelada do que significa isso em relação à nossa vida. E essa amiga queria saber também se todo mundo tem um dom espiritual. Eita! Rafa, tu vai se virar no espírito. 3-2 naquele assunto. Não é uma pergunta, não. Você já ouviu falar no livro chamado Carta do Diabo ao Jovem Aprendiz? Ao seu aprendiz. Isso. Muito bom. C.S. Lewis em 42, se não me engano, 1942. Veja, a expressão que Paulo usa, principados e potestades, dominadores deste mundo. Paulo pega uma expressão terrena sobre reis. Potestades e principados são figuras de autoridade e de poder
seja no âmbito humano, como reis, imperadores, governadores, e Paulo empresta essa mesma titularidade, autoridade no reino espiritual, mostrando que há seres espirituais que eles agem no meio de todos, mas há seres espirituais que ocupam funções de maior autoridade. A Bíblia já fala sobre isso. O diabo, Satanás, tem uma maior autoridade. Existe esse ser, hierarquia, e existem outras hierarquias. Então, isso, as cidades, é porque o assunto é muito complexo e muito extenso, mas as cidades, países e regiões que podem ter principados específicos e potestades. A gente fazia um trabalho de evangelização em Garanhuns, que tinham aqueles morros, aqueles montes, e era nítido como imperava um espírito de prostituição e de assassinato em certos lugares. Isso era típico de uma região. Algumas coisas que nós aqui achamos que faz parte da cultura de um povo ou dos costumes de uma região, isso pode ter influência espiritual. Isso é um assunto muito delicado e muito extenso, mas vale dizer isso já dentro da sua pergunta. E a gente precisa confrontar esses espíritos. Não é para a gente sair feito um doido por aí, mas há isso aí. Há isso aí. A gente está chegando perto do tempo de carnaval na nossa cidade. Desde 1997 a gente trabalha evangelístico aqui. Cansei de tirar demônios, expulsar demônios com tanta gente da nossa igreja dentro dos carnavais de Olinda. Vindo o candomblé, a Umbanda fazer todo o seu trabalho e a gente lá. Muita gente. Há um espírito de prostituição na cidade nesse tempo. Há uma potestade de levar as pessoas a se drogarem, a se destruírem, a destruir o corpo, as suas emoções nesse tempo. E a gente precisa orar contra isso. A gente precisa investir contra isso. Então, há situações assim, a gente não deve banalizar. Isso não é bobagem, isso não é criação. Há situações assim. É por isso que a gente entender a cultura de um povo, que a gente vai trabalhar com missões, entender a cultura de um povo, os traços dos costumes, como o inimigo usa isso para enganar as pessoas. Isso precisa ser compreendido para que a gente saiba como a gente orar, interceder e como pregar o evangelho nesse lugar. Então há situações assim. Eu vou pegar um gancho aqui, Rafa. Já que você falou sobre isso, o tema do próximo Semeadores, segunda-feira, será a verdade por trás da folia, das fantasias, das alegorias. Então, nós vamos abordar exatamente essa questão de carnaval na próxima semana, né? E quem vai estar falando sobre esse assunto é o reverendo Gilberto. Ele vai falar com muita propriedade, porque ele faz esse trabalho de rua também, de evangelismo do carnaval, sobre essa questão do carnaval, porque quando chega essa época do ano, o inimigo normalmente começa a tentar, né? E com certeza tem irmãos aqui que estão pensando em tomar umas e outras e cair no passo. Mas antes de fazer isso, preste bem atenção no que está por trás de toda a beleza daquelas fantasias. Bem? Calúnia do homem da meia-noite, né? Calúnia. Olha, ela de feira ali, ela foi uma das primeiras, nós primeiras. Vai ter que ver a parte 2, 3. Nas segundas. Boa noite, pastor. É bem rápido, bem rápido. O Senhor me deu uma vez um discernimento de enxergar o espírito de uma pessoa do meu convívio. Sim. Tipo assim, eu não vi com a visão aberta, mas no meu espírito eu entendi que havia um espírito sobre aquela pessoa que estava tentando me oprimir. Diante dessa situação, quando eu abri o meu convívio, o que eu faço? Porque, digamos que a pessoa não tem entendimento, eu não vou olhar para ela e eu te repreendo em nome de Jesus. Eu saio do local e oro, porque nesse dia eu tive medo, não soube como agir, porque foi a primeira vez que Mas ela estava possessa? Não. Tipo assim, como se um espírito imundo usasse aquela pessoa. Isso. Ela não é cristã, então, certamente. Não. Isso. Acontece muito isso. Aí você repreende. Você pode orar por ela, se é a pessoa do seu convívio, aí você juntar discernimento espiritual de sabedoria e amor. Olha para cá, para a gente fechar com isso, é importantíssimo. O amor é sobre tudo. O maior dom, a Bíblia diz isso, é o amor. Se é uma pessoa do teu convívio
cristã. E você percebe que está sendo usado pelo inimigo para te dizer um bocado de coisa de botar para baixo. Qual é a primeira coisa que passa pela sua cabeça? Revidar. Eu vou dizer um bocado de coisa para você. Aí você vai na carne. Mas o que é que você faz? Deus, irmão, te deu a graça de você discernir. Ela está me machucando. Ela está me ferindo. Isso. Então, ela vai contra você. Aí você não tem esse discernimento. Você tem que buscar os frutos do Espírito. O amor maior. Tenta chegar nessa pessoa do teu convívio, amando, tendo paciência, buscando força em Deus, para que você não seja atingida, e ora por ela. Se você for orar por ela e a briga for grande, o bicho pode se manifestar. Aí ele vai libertar e ter jeito. Se não for mais leve, não vai ter possessão, mas você vai orar por ela e ela vai aos poucos deixar disso até quem sabe se converter. Então tem que empreender, de fato. Minha gente, vamos embora, senão a gente vai sair meia-noite de verdade. Amém, Amém? Olha, a gente... Cadê o bolo? É aniversário de Luna e de Sandra, mas o presente vai ser seu. Amém. Uma lembrancinha dos semeadores. Obrigado, gente. Foi muito bom estar com vocês. Dia de segunda-feira, eu nunca posso por conta do CETEC. Então, eu acho que essa vai ser a minha última participação. A foto, bonito. Tira a barriga, que está aqui. Uma aceita botar a sacolinha na frente da barriga. Gente, vocês estão convidados para o bolinho, está ali na área do CETEC. O aniversário tem 2 bolos, um do pastor Luna e um de Sandra. E nós vamos cantar esse parabéns aqui, mas vamos comer lá. Então, cadê os bolos? Já acende as velhinhas. Deus a seu lado.